Porque o clube é uma empresa. O entretenimento, infelizmente, acabou no futebol. O futebol é um entretenimento. Hoje virou um grande negócio. Sendo um grande negócio, você tem que ter um time de futebol e tem que dar lucro. O Cruzeiro deve R$1 bilhão. O Cruzeiro deve R$1 bilhão, tá certo? Certo. Me dá 5 anos para gerir o Cruzeiro paga esse R$1 bilhão. R$1 bilhão que deve. Sem É só você investir onde tem que investir. Do investidor? Sem precisar. A empresa você precisa de um momento de investidor que venha ser parceiro, claro. O Sérgio optou pela SAF, os cruzeirenses, o conselho, todo mundo optou pela SAF. Faz parte, né? Mas o Flamengo vendeu 3, 4 jogadores, pagou R$700 milhões. Hoje, 100 milhões de dólares representa R$600 mil. R$600 milhões. 600. Então você vai ver que a dívida do Cruzeiro é 150, 160 milhões de dólares. Então se você pegar e investir na categoria de base, você vai ver que você vai atingir isso aí. O ativo que você vai ter na categoria de base, um vale 10, outro vale 15, outro vale 5, você vai ver que você vai chegar a esse valor, porque o futebol permite isso. Agora tem que saber gerir isso aí, tem que ser gestor de futebol. Entendeu? Eu acho que a SAF é uma boa. O investidor vai chegar, é uma boa. O Cruzeiro está precisando nesse momento de ter dinheiro para sair do lodo que se meteu, né? Tá num limo muito grande, precisa, tá? Mas eu vejo o Cruzeiro pela grandeza do Cruzeiro, pela história do Cruzeiro, de vendedor. A história do Cruzeiro é de clube revelador e vendedor no mercado. Então é uma coisa que eu vejo que tem saída. As pessoas ficam muito apavoradas. Eu vim para o Cruzeiro porque eu quero contribuir com a minha capacidade profissional para ajudar o Cruzeiro a se reerguer. Mas eu sei a grandeza do Cruzeiro. Eu sei que o Cruzeiro é um clube vendedor. Eu sei quantos jogadores foram vendidos pelo Cruzeiro e quanto foi vendido cada um deles. Né? Então isso é mercado, é conhecimento de mercado. Então acho que todo mundo se assusta com a dívida do Cruzeiro, que isso, aquilo outro. A SAF vai ser importante, o Serginho está no caminho certo, ele acha que tem que ser por aí, a busca do investidor, do empreendedor, tá tudo certo. Mas eu vejo o Cruzeiro, R$1 bilhão para a grandeza do clube, e se você pegar e direcionar para a categoria de base, até com o investidor junto com você, até o investidor estando junto com você, em nível de percentual, é sucesso. Eu sempre digo que os clubes deveriam ter um fundo de investimento do próprio clube, onde você pudesse só servir para o futebol, para compra e venda de jogador. E você poderia ter investidores que quisessem investir ali, naquele fundo ali. Ou os abnegados investissem naquele fundo ali, teria os juros normal de mercado até o clube se recuperar. Mas o dinheiro que vendeu o jogador, $10 milhões, não vai para lugar nenhum que não seja para o fundo de investimento do próprio clube. 5 milhões vai para o fundo de investimento. Você vai ver que em 4, 5 anos, quanto você vai ter desse fundo e como é que você conseguiu sair da droga, do limo que se encontra. Muito complexo, né, Edmar? A gente está recebendo bacana, hoje Vanderlei Luxemburgo, técnico do Cruzeiro, aqui no Super FC desta sexta-feira. Eu queria saber de você, Luxa, a sua opinião com relação a essa queda, a demissão do Leonardo Gaciba da comissão de arbitragem da CBF, uma vez que você o citou nominalmente em algumas entrevistas coletivas recentes em jogos em que acreditou que o Cruzeiro foi prejudicado. Olha, assim, eu citei, eu não tenho receio de falar. Eu acho que ele estava atrapalhando, porque ele é corporativista, os árbitros nunca erram, você vai conversar com ele consegue arrumar uma maneira de que o árbitro não errou. Ele falou para pessoal nosso que o árbitro tinha errado, mas que o árbitro não errou. Prejudicou o Cruzeiro diversas vezes, prejudicou no Vasco da Gama, aquele jogo contra o Inter de Porto Alegre, em que ele ficou claro que a gravação do VAR falou o seguinte: se nós dermos o impedimento, vai ter que anular o gol. Então toma a decisão de campo você. Falou para o juiz tomar a decisão. E nós perdemos no jogo de 1-0 e o Vasco foi para a segunda divisão. Ele tem responsabilidade nisso. Aí. Então acho que demorou a cair. O meu filho demorou a cair. Agora, só que eu não acho que seja a queda do Gaciba que vai endireitar. Eu acho que precisa renovar, botar pessoas diferentes, que não estejam comprometidas com o meio, sejam um meio diferente, sejam pessoas que vão chegar para fazer alguma coisa diferente. Porque se você pegar lá, você sai de fulano para Beltrano para Ciclano, entrou agora um cara que eu gosto muito lá, que vai ser até o final do ano, né? Que é o mineiro Alício. O Alício. Mas ele tá lá há muito tempo. Tá lá um tempão. É isso. Tá lá há um tempão, entendeu? Então,
Ele é um cara correto, é um cara sério, torço para que ele faça um grande trabalho, ele é competente, tomara que dê certo. Mas ele tá lá um tempão, aí você vai no outro, no Pereirão tá um tempão, no Sérgio Corrêa tá lá. Sérgio Corrêa foi um dos problemas que teve na arbitragem brasileira durante muito tempo. Ele tá lá, Sérgio Corrêa. Então, essas coisas que acontecem, né, a gente já sabe mais ou menos como é que é o caminho. Espero que o Edinaldo, que é uma pessoa boa, de bom senso, né, consiga equilibrar. Que o Alício, se for o Alício, boa sorte para você, mas muda. O árbitro não é dono do espetáculo, o árbitro não é dono do jogo, o árbitro participa do jogo. Estão com muita autoridade, muito poder e muitos erros. Poder com erros. O VAR não pode ser o juiz de um jogo de futebol. O VAR é auxiliar de um juiz de futebol, de um árbitro de futebol. E o VAR está sendo juiz, está sendo a decisão. Os juízes deixaram de ser juízes, árbitros de futebol, para esperar o VAR tomar a decisão por eles. Não, o VAR vai dar o auxílio, se for necessário, dar o auxílio para ele. E houve uma mudança muito grande, que o jogo ficou uma merda, porque os VAR interferem toda hora e interferem no resultado de jogo. Vá, fica quieto, pô, sossega. Se você for chamado de alguma coisa que você percebeu que aconteceu e que o juiz passou de... aí tudo bem que vai chamar a atenção do cara. Agora você vai querer toda hora chamar para mostrar uma coisa que o árbitro tem que tomar decisão dentro do campo de jogo e coisas normais de jogo de futebol. Quantas expulsões nós vimos em slow motion, tá? Câmera lenta, que não era para ser. Eu tive uma discussão, a Dimara se lembra disso aí, com o Luiz Veiter, que era presidente do Tribunal Superior Tribunal Executivo, porque ele achou que o Edu Dracena puniu o Edu Dracena em 3 meses, que ele achou que o Edu Dracena tinha dado uma cotovelada no jogador do Atlético, que foi meu jogador no Cruzeiro, do Palmeiras, esqueci o nome dele, faleceu. Esqueci. Aí você mostrou as imagens, Era um ponta direita, era um atacante do lado direito. Peraí, daqui a pouco eu te falo. Esqueci o nome dele lá. O que acontece é o seguinte, eu falei pro Luiz Veiter, presta atenção, você fica num escritório com ar-condicionado, olhando slow motion, olhando o tape. Vem pegar sol, pegar chuva, e você vai ver o que vai acontecer. Não foi o Edu Dracena que deu a cotovelada no cara, foi o menino que foi de encontro ao Edu Dracena, o Edu Dracena foi de encontro à bola e ele bateu com o maxilar no cotovelo do Edu Dracena. Ficou provado isso. Então, são coisas que eles não sabem, tomam decisões equivocadas e prejudicam equipes com barbaridade. Se ficar sem Alex Alves, você perdeu um jogador... que tá lembrando aqui, tá? Mandando um abraço também pra você. Outro pra ele aí, o Alex Alves, foi isso mesmo. O Edu Dracena, tanto é que o Paulo César, que era o árbitro, nem cartão amarelo deu pro Edu Dracena, porque ele tava debaixo do lance. Então, são boas barbaridades que acontecem. É verdade, é incrível, né? É uma aula, né? Sempre. Eu acho que isso que é importante a gente saber dessa história toda e saber que a gente tem treinadores como esse. Por isso que eu sempre digo, o futebol brasileiro ele desrespeita os profissionais, né? Não é só a questão de memória, é desrespeito a quem já fez tanto pro futebol brasileiro. Às vezes eles dizem assim, o Vanderlei foi treinador do Real Madrid, mas ficou pouco tempo. Gente, é um brasileiro que foi ser técnico dos Galácticos, cheio de situações, de histórias, de não sei o que. Eu estive lá, né? Com uma política danada, né, Vanderlei? Porque eles acham que lá não tem política. Existia uma política danada, de uma outra forma, enfrentando jogadores que tinham tudo. O Vanderlei falava pra mim, como é que você motiva um cara? Você fala pra ele assim, né, você joga bem porque a gente vai ganhar uma Copa do Mundo, o cara já ganhou um monte. Porque a gente vai ganhar o campeonato, o cara já ganhou tudo. Quer dizer, o cara tem dinheiro, ganhou tudo, fez tudo. E ele, um brasileiro, saiu daqui depois de ser bicampeão brasileiro nos pontos corridos com o Cruzeiro e Santos e foi comandar o Real Madrid. Isso ao invés de se valorizar o que se faz, como o caso do Filipão também, né? Enfim, são treinadores, o que é uma coisa dificílima de acontecer com o futebol brasileiro, e o Vanderlei viveu essa história, né? Meu aproveitamento foi impressionante, foi 74% de aproveitamento do Real Madrid e o Barcelona 82%, então não tinha jeito, o Barcelona estava voando e a gente não conseguiu chegar perto do Barcelona. E eu saí, hoje eu não sairia do Real Madrid da forma como eu saí.
Eu saí porque eu discuti com o presidente no hall do vestiário, ele descendo da tribuna e eu subindo do campo. Nós nos encontramos no hall do vestiário, que entrava pro vestiário ali. Ele me fez uns questionamentos na frente de todo mundo, eu não gostei. Respondi para ele que eu não tinha ido para lá porque ele me chamou. Então, se eu tivesse que voltar, eu voltaria. Hoje, eu tinha muito, ele me chama sempre, fala comigo sempre. Eu ia falar para ele, presidente, vamos almoçar amanhã? Amanhã nós tratamos desse assunto. Não, mas aí também, a inexperiência, né? Por mais bagagem que eu tivesse, a inexperiência prevaleceu. Hoje eu faria diferente. Só que com relação a diretor executivo, tá se falando muito do Alexandre, né, Matos de vir para o Cruzeiro, né? Ótimo. Que as pessoas, o Luxemburgo não quer o Alexandre Matos, não tem nada disso de não querer Alexandre Matos, não tem nada, absolutamente nada disso de querer ou não querer. Nós estamos falando de planejamento de projeto, de obrigações que cada profissional tem que ter. Eu não tenho nada contra o Alexandre, eu sei que ele é competente, sei a capacidade dele, mas os espaços têm que ser respeitados. Só isso que tem que ser feito. Com o Alexandre, ou com o Manel, ou com o Pedro, ou com o Joaquim, ou com o Luxemburgo, ou com o Felipão, ou com o Mano Menezes, os espaços têm que ser respeitados. Acho que o treinador tem que voltar a ocupar o espaço que foi perdido. Nós perdemos espaço. Eu acho que nós temos que reocupar esse espaço, porque o treinador tem que ser uma figura importante. Ele não pode deixar essa figura importante. No organograma do Palmeiras, tá certo? O treinador é a quarta pessoa mais importante do organograma do Palmeiras.